Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, iniciamos o mês de agosto, mês vocacional. Lembramos que somos chamados pelo Senhor ao discipulado, a sermos discípulos missionários, profetas de verdade. Hoje a liturgia nos traz esta memória de Santo Afonso Maria Ligório, um doutor da Igreja, fundador da família redentorista. Primeiro as irmãs da copiosa redenção, depois missionários redentoristas. Queremos hoje, em nossa Eucaristia, lembrar daqueles que em 1894 vieram para o Brasil, realizando missões populares. Desde então, eles são os guardiões dos lugares de peregrinação, Santuário Nacional de Nossa Senhora em Aparecida, Santuário do Divino Pai Eterno, Santuário de Bom Jesus da Lapa. E, antes de tudo, são guardiões do ícone de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, que reúne milhares de seus filhos e filhas em novena perpétua. Hoje, na liturgia da palavra, temos 2 temas correlatos. O primeiro texto da liturgia, da leitura do profeta Jeremias, que procura discernir e desmascarar um falso profeta. Aliás, na liturgia, a primeira leitura que nos acompanha já faz tempo,
profeta Elias e Eliseu. Elias que defende a fé em único Deus e desmascara os falsos profetas de Baal. O zelo da tua casa me devora. Profeta Amós, profeta Miqueias. Hoje lembramos profeta Jeremias, um jovem sacerdote chamado ao ministério. Nós todos conhecemos bem, gostamos muito lembrar da sua vocação, do seu início. No seio materno o Senhor o chamou. Ele disse, não sei falar, no entanto o Senhor o confirma nesta missão. O profeta, além da palavra, usa também gestos. Na sexta-feira ouvimos que ele foi enviado à casa de um oleiro para observar como se faz os vasos de barro. Quando um vaso não é bem formado, o oleiro refaz de novo. E Deus vai dizer exatamente, diga ao povo, que Deus é como artífice, como oleiro, é capaz de formar cada um e, se precisar, refazer de novo. Inclusive, nós repetimos esta frase num canto muito conhecido. Hoje, o profeta aparece com uma canga no pescoço, porque o reino de Israel já estava sobre a opressão da Babilônia. Foram levados em cativeiro na primeira vez, muitos, famílias nobres. O profeta Ananias está profetizando que daqui 2 anos Deus vai retirar o jugo. Os vasos sagrados vão retornar novamente ao templo. No entanto, o profeta Jeremias vai dizer que não. Ele disse, amém, assim permita o Senhor. Porém, quando Ananias retirou o jugo de madeira e quebrou, mostrando que isto vai acontecer, Jeremias, em nome de Deus, vai dizer, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um jugo de ferro. Ananias queria agradar o rei Sedecias. Profetizava exatamente para o bem. No entanto, esta profecia não era verdadeira. Porque os babilônicos vieram outra vez, destruíram totalmente a cidade, o templo, e o rei Sedecias, o último rei de Israel, foi levado em cativeiro. Furaram seus olhos. Sempre esta barbárie nas guerras acontece. Foi levado em cativeiro. Jesus, no Evangelho de hoje, mostra a sua compaixão pelo povo. Quando ele viu as multidões que vieram ao seu encontro, o Evangelho diz, ele curou muitos. Mas depois de um dia de falar-lhes, os discípulos vão dizer, despede o povo. Hora é adiantada, que eles possam comprar comida ainda. E Jesus vai dizer, eles não precisam ir embora. Vós mesmos lhes dai de comer. Eles falam, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. O que é isto para tanta gente? Jesus manda sentar o povo, faz uma oração, uma bênção e reparte um pão. E os discípulos, se entregando, vão alimentar. E o milagre aparece no final, quando vão recolher 12 cestos cheios de sobras. É bom ver que neste trecho são 3 palavras ou
ou verbos muito importantes que caracterizam o verdadeiro profeta. Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas e curou os doentes. Mais ainda, depois mostra que um gesto de solidariedade, de partilha é capaz de solucionar o problema. Nós vivemos num mundo onde também há muitos falsos profetas. Num mundo que passa por uma crise muito grave, tá? A ponto que se diz que o mundo, ou muitos milhões, possam sofrer fome por causa que se interrompeu esta cadeia logística de entrega, tá, dos alimentos. A guerra impediu também, guerra na Ucrânia impediu que navios cheios de cereais estão lá aportados sem sair. Isto são, talvez, análises dos políticos, dos economistas. Nós, na semana passada, estávamos realizando missões populares dos nossos seminaristas, 24, na paróquia São João Batista, concretamente na comunidade de Santo André. Visitamos muitas famílias. Eu, pessoalmente, visitei muitos doentes. Mas o que constatamos que realmente o tempo da pandemia e desta crise que vem repetida também nas manchetes, nas redes sociais, nos jornais televisivos, faz com que muita gente fique desanimada, em depressão. Levamos a palavra de Deus, mas o mais importante era o encontro, a alegria daqueles que mais do que 2 anos não iam para a igreja, por causa da pandemia, por medo e assim por diante. São sedentos da palavra de Deus, mas antes do encontro, o Papa Francisco, quando nos fala da igreja, em saída da igreja missionária, ele fala que deve ser uma igreja que promove a cultura do encontro, ouvir o outro, dialogar, trazer a esperança. Santo Afonso de Ligório, conhecemos bem sua vida porque é um filho de uma família nobre, rica, do reino de Nápoles, na Itália. Recebe uma formação muito acuada, se torna, aos 17 anos, um advogado. Trabalha, podemos dizer, no Ministério Público vários anos. E, no entanto, o Senhor vai chamá-lo para uma vocação específica. Nos arredores de Nápoles, ele encontra muita gente pobre, que não participa da igreja, não vai para a matriz. Então, Santo Afonso vai criar uma rede de pequenas comunidades ou capelas, que em italiano chamaram serotinas, porque à tarde, tá? Quando começa a tarde, buonasera, como se diz em italiano, tá? Saudando à tarde as pessoas, depois do trabalho, este povo se reunia para ouvir a palavra de Deus. Interessante que ele institui os leigos como líderes, como catequistas nestas comunidades, e assim consegue realizar uma grande obra de realização, uma obra que vai suscitar outras vocações. São Filipe Smaldone é um jovem seminarista que queria ser como Afonso, missionário na China, porque naquele tempo surge também, se abre possibilidade de evangelizar mais uma vez a China. Mas os dois vão ouvir a voz
A sua China está aqui, com este povo. Com este trabalho, ele se torna sacerdote, trabalha ainda 10 anos, tá? Até que depois ele vai fundar exatamente as Irmãs e depois os missionários redentoristas, a quem o Papa, deixem ver quem foi, sim, Papa Pio IX, o Pio IX confia o famoso ícone, tá, da Mãe do Perpétuo Socorro. Inclusive, neste ano, nós celebramos o centenário da novena perpétua, que eles começaram nos Estados Unidos, ela se espalhou pelo mundo. Nas Filipinas, um país muito católico no Oriente, a novena durante o dia reúne 100.000 pessoas no santuário. O nosso um pouquinho menos, mas sabemos que cada quarta-feira, tá, o povo acorre com suas preces, seus pedidos à Mãe do Perpétuo Socorro. Então, nesta Eucaristia, invocando, tá, intercessão de Santo Alfonso, nós queremos pedir pela sua obra, por aqueles que continuam nesta obra, tá, missionárias, missionários do Santíssimo Redentor.